Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 17 de maio, o terceiro sábado do mês de maio. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa terceira parte é sequência da segunda parte que nós vimos a semana retrasada, que tem como tema, né? As almas das suas destinadas ao inferno, as quais elas serão atormentadas com fogo e enxofre diante do Cordeiro dos Santos Anjos de Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz. O objetivo é sempre o mesmo, é Deus nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. E assim então a gente vem a se posicionar e tomar a decisão se a gente vai aceitar o Evangelho ou não. Amém? O missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus, porque o nome que tem que ser exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém? É o que vai acontecer no dia de hoje. Eu vou fazer oração e em seguida vamos ouvir então a terceira parte, que é a sequência da segunda parte que nós ouvimos na semana retrasada. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar na Tua eterna e santa presença. O Senhor, ó Deus, que revela as coisas profundas e ocultas. O Senhor sabe o que está em trevas, mas com o Senhor mora a luz. O Senhor, ó Deus, que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem é capaz de ver. O Senhor, ó Deus, que conhece os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens, porque o Senhor, ó Deus, onisciente, o Senhor, ó Deus, grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor usou o profeta Isaías quando ele declara que você não viu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador dos céus e a terra. Ele não perde as forças nem se cansa, ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Eterno Deus, que neste dia tudo que eu lhe peço, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, assim como o meu ego, e que o teu Espírito ele venha ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa terceira parte. Tudo que eu quero é que o Senhor venha me usar para que o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo venha a ser exaltado e glorificado no dia de hoje. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, está em 4 textos da palavra do Senhor. O primeiro está na Antiga Aliança, no livro de Salmos, e os 3 próximos estão no Novo Testamento. O primeiro está no livro de Salmos, Salmos capítulo número 9, versículo de número 17, diz o texto sagrado do salmista: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O terceiro texto está no livro do evangelista Mateus, Mateus capítulo número 26, versículo de número 46, diz o texto sagrado que irão estes para o castigo eterno. E o penúltimo texto, os 2 últimos, está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 18, diz o texto sagrado, Cristo falando: eu que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E o próximo, que é o quarto para essa terceira parte, está no capítulo 14 de Apocalipse, versículo de número 10, diz o texto sagrado que também esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura com o cálice da sua ira,
E serão esses atormentados com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale comigo. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a terceira parte, ela tem como o tema: as almas dos ímpios serão atormentadas no inferno, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro de Deus. Missionário, explica um pouco porquê desse tema da terceira parte com esses textos. A semana retrasada nós conhecemos então da parte do Espírito de Deus quais são o grupo de pessoas que são destinadas no inferno, né? As quais serão atormentadas com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro de Deus. Precisamos entender uma coisa aqui. O que significa essa palavra? A palavra ímpio, né? Já que a terceira parte tem como tema as almas dos ímpios serão atormentadas. A palavra ímpio significa toda pessoa que vive na prática do pecado, na prática da devassidão, na prática da maldade. Resumidamente, ímpios são o grupo de pessoas que nós vimos, né? A semana retrasadas que são destinadas ao inferno. Em outras palavras, ímpio é toda aquela pessoa que não aceita Jesus como Filho de Deus, nem quer viver uma vida de acordo com os padrões morais que Deus estabeleceu na sua palavra. Ímpio é toda aquela pessoa que não quer vir para o Evangelho, que não quer aceitar a Cristo e que vive na prática do pecado. Essas pessoas que são um grupo de pessoas que nós vimos a semana retrasada, elas serão lançadas no inferno, porque o livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, fala que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ou seja, o inferno é o local, né? É o lugar que é destinado para os ímpios e que é destinado para todo tipo de pessoas e nações que se esquecem de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, capítulo 25, versículo de número 46, falando a respeito dos ímpios, que são um grupo de pessoas que nós vimos a semana retrasada, que vivem no pecado, que não querem Deus, que eles irão para o castigo eterno, ou seja, para o inferno. E o que é mais interessante, meu amigo, minha amiga, é que no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo número 18, tem algo interessante que diz o texto sagrado que Cristo, falando dele depois da sua ressurreição: eu que vive, estive morto e hoje estou vivo para todo sempre, tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. E no capítulo 14, versículo 10 de Apocalipse, fala que os tais beberão do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura, e esses serão atormentados com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos de Deus e na presença do Cordeiro de Deus. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que o inferno ele é terrível. O inferno ele é terrível porque Jesus Cristo estará no inferno. Como assim, missionário? No livro de Apocalipse fala que Cristo, quando ele morreu, porque Paulo ele fala isso na epístola aos Efésios, que ele deixou cativo o cativeiro, ele recebeu a chave da morte do inferno nas mãos do diabo. Ou seja, Cristo, meu amigo, minha amiga, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno. Claro, se ele tem a chave, significa dizer que ele usa a chave. E no versículo 14, no versículo 10 de Apocalipse, capítulo 14, ele explica o porquê que Cristo ele tem a chave do inferno. É exatamente por isso, meu amigo, meu amigo, minha amiga, para atormentar as almas dos ímpios que estão no inferno. E o mais grave é que Cristo ele não atormenta os ímpios sozinhos. Os ímpios eles serão atormentados no inferno com a presença de Cristo e com a presença dos santos anjos de Deus. É exatamente isso. Por quê? Porque no versículo de número 10 de Apocalipse, capítulo número 14, fala que beberão estes do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem medida. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o inferno é terrível porque Cristo ele está no inferno.
atormentando as almas daquelas pessoas que morreram sem Deus, que viveram na impiedade. E juntamente com os anjos, eles estão aí que é para atormentar. E você vê que o texto ele usa o termo que serão atormentados com fogo, enxofre. Eu fui pesquisar, o enxofre, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, é o componente químico do ácido. Você sabe que independentemente do grau da queimadura, mas se cai um ácido na pele, a tendência da queimadura, independentemente da pele da pessoa, é de querer se alastrar. Você vê que Cristo ele estará no inferno como Cordeiro de Deus, que é para atormentar. Você vê que no Evangelho de João fala que quando ele esteve aqui na terra, João Batista ele usa o termo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando Cristo ele viveu aqui nesse planeta, ele passou aqui na terra, ele passou aqui no planeta Terra como Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que morreu pela humanidade. Só que no inferno será completamente diferente. Ele estará lá juntamente com os anjos de Deus, que é para atormentar as almas daqueles que morreram sem Deus, as almas daquelas pessoas que morreram na impiedade, que são o grupo de pessoas que o missionário ditou para vocês a semana retrasada, que são os transgressores, as pessoas que abandonaram a Deus, que são os devassos, os fornicários, os adúlteros, os sodomitas, os bêbados, os feiticeiros, os abomináveis, os avarentos, os covardes, os cães golosos, todas as pessoas que morreram, que estão a morrer no pecado sem Deus, inclusive você que não quer se converter, que não acredita no Evangelho, que tem levado uma vida de brincadeira, uma vida de risada, uma vida completamente na prática do pecado, porque as pessoas elas têm muita dificuldade de vir para o Evangelho, porque as pessoas elas são apaixonadas pelos prazeres que essa vida oferece. Essas pessoas que não querem se converter, inclusive você que não acredita em Deus, que não quer vir para o Evangelho, que não quer mudar de personalidade, que não quer mudar de comportamento, que não quer viver uma vida regrada às leis de Deus. O dia que você morrer, meu amigo, minha amiga, é só uma ser lançada no inferno. Será doloroso porque não simplesmente porque você será lançado no inferno, mas porque Cristo, os anjos de Deus, eles estarão lá, que é para atormentar as almas daqueles que morreram sem Deus. E o elemento que eles irão de usar aqui mencionado em Apocalipse será as taças que será derramada juntamente com fogo e enxofre. Você vê que algo impressionante que o Espírito Santo me trouxe na memória agora. No livro de Gênesis, capítulo número 19, versículo número 24, fala que o Senhor fez chover enxofre, o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. São dois componentes que Deus ele usou na antiga aliança, que é para destruir Sodoma e Gomorra, aquela cidade que era a cidade mais promíscua, mais abominável da antiguidade. Deus usou fogo e enxofre, que é para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra na antiga aliança. Só que no livro de Apocalipse, João está a falar que Cristo ele estará no inferno, juntamente com os santos anjos de Deus, e eles irão de atormentar as almas das pessoas que estão a morrer sem Deus, das pessoas que estão a morrer na impiedade, das pessoas que estão a morrer no pecado. Eles serão atormentados com fogo e enxofre. Você vê que eles falam que eles beberão do vinho da ira de Deus. Meu amigo, minha amiga, a ira de Deus é como fogo que queima e ninguém quer se apagar. E por que da ira de Deus, meu amigo, minha amiga? É exatamente por causa disso. Por causa da persistência das pessoas em querer viver na impiedade, querer viver no pecado. As pessoas elas vivem nesse sol terrestre como se elas não queriam de passar. E você vê que tem uma das coisas que mais prende a raça humana da pós-modernidade são as distrações, são os prazeres que essa vida oferece. Estou a fazer referência às festas,
as bebidas alcoólicas, as distrações, os prazeres. Tudo isso tem dificultado o ser humano da pós-modernidade de vir para Deus. Só que as pessoas elas se esquecem de uma coisa, meu amigo, minha amiga, aqui. O ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E a triste notícia é que quando a pessoa ela morre, não adianta fazer mais nada. É aquilo que nós vimos na primeira parte, que o homem rico ele só veio perceber, ele só veio acordar quando ele morreu. Porque quando ele estava aqui na vida, ele se vestia de púrpura, de linho fino, e ele se regalava todos os dias. Ele vivia esplendidamente no seu palácio. Ele bebia vinho e vivia em festa todos os dias. Mas quando ele veio a falecer, ele acordou. Isso significa dizer que as pessoas elas estão a dormir. As pessoas elas estão a dormir com relação a Deus. Por quê? Porque as pessoas elas não querem Deus. As pessoas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas o que elas querem é simplesmente viver a vida. E essa mensagem, você vê, vai exatamente para após o ser humano do século XXI. Ele é simplesmente limitado aos prazeres, às festas, às distrações, os vícios, as diversões. Mas só que, meu amigo, minha amiga, tudo isso passa. Tudo isso passa por quê? Porque por causa do pecado, por causa da iniquidade que tem se multiplicado dia após dia, a vida das pessoas tem sido muito reduzida e o tempo de vida das pessoas aqui na Terra é muito limitado, porque por causa da persistência das pessoas em viver no pecado. Só que morrer sem Deus, meu amigo, minha amiga, é algo muito triste, muito doloroso. Porque a recomendação que Deus ele deu que é para o ser humano, conforme o autor fala na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo número 26, dizendo o seguinte, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Deus ele irá de julgar a mim, a você, a raça humana, mas não é Deus julgar. O problema é que antes de você morrer, você vai para onde? Para onde irá a tua alma depois da morte? Porque as pessoas elas não querem se examinar, as pessoas não querem parar para pensar, as pessoas elas só levam em consideração, as pessoas só conseguem refletir na eternidade quando elas vão para um óbito ou quando acontece uma circunstância do gênero. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 2, capítulo 7, versículo de número 2, o autor ele fala, que foi Salomão, que melhor é o homem ir em uma casa de luto do que em uma casa de festa. Por que ele usa esse termo? Porque é exatamente que na casa de luto, onde há a morte de um ente querido, por um período as pessoas elas são esforçadas a pensar na eternidade, porque as pessoas ficam analisando, olha, se o fulano ele morreu, amanhã sou eu que irei de partir também. Só que essa reflexão da eternidade, ela só vem na mente e no coração das pessoas quando há o episódio do culto fúnebre. Depois daquele momento passar, as pessoas esquecem que o fulano morreu, as pessoas começam a brigar, né? Os membros da família começam a brigar, que é para herdar, que é para usufruir daquilo que o falecido morreu. E mais grave, as pessoas esquecem de tudo e as pessoas passam a viver na vida. Ou seja, as pessoas elas acordam quando há o culto fúnebre, e depois do culto fúnebre terminar, daquele momento de óbito passar, as pessoas elas voltam de novo a dormir. Ou seja, as pessoas elas param de pensar na eternidade e a ambição e a focalização das pessoas fica simplesmente na realização da sua vida terrena. Se esse é o teu caso, meu amigo, minha amiga, se você vive assim, então você está infiltrado na categoria dos ímpios. Você é um ímpio. Se você não tem interesse em ouvir a pregação do Evangelho, se você não tem interesse em se voltar para Deus, se você não tem interesse em viver a vida cristã, você é um ímpio. E essa mensagem é para a maioria. Por quê? Porque a maioria mesmo é ímpio. Por quê? Porque a maioria está infiltrada naquele grupo de pessoas que nós vimos a semana retrasada. A maioria está infiltrada no grupo dos bêbados, no grupo dos fornicados, no grupo dos feiticeiros, no grupo dos idólatras, no grupo dos sodomitas, no grupo dos avarentos, no grupo dos homossexuais, no grupo dos feiticeiros. A maioria são ímpios. Por quê? Porque a maioria tem prazer
em praticar a impiedade. E se você morrer na impiedade, meu amigo, minha amiga, eu tenho uma triste notícia para você. Você será atormentada no inferno por Jesus, sim. Porque Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Porque ele disse que eu que vivo estive morto, hoje estou vivo para todo sempre. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. E ele usa a chave da morte e do inferno diariamente, juntamente com os anjos. Eles vão lá no inferno, que é para atormentar. Porque é assim que Deus ele faz quando, em outras palavras, o inferno é o local onde Deus ele vai descarregar a sua ira, a sua cólera contra o pecado. E como é que Deus ele faz isso? Jesus ele vai no inferno, juntamente com os anjos, e eles vão atormentar as almas dos ímpios, derramando o cálice da ira de Deus que foi derramado sem mistura, com o vinho da ira de Deus. E eles usam dois elementos: fogo e enxofre. O enxofre é o componente químico do ácido. E quando cai o enxofre, independentemente na pele, aquilo vai causar um ferimento terrível, que fica difícil de curar. Foi isso que Deus ele usou, que é para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 19, versículo 24, fala aqui: o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E fogo e enxofre são os dois componentes químicos que Deus ele vai usar, que Cristo ele está a usar nesse momento que o missionário está a ser usado por Deus, que é para parte dessa terceira parte para você. As almas daquelas pessoas que morreram há décadas, há séculos, há anos, há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, elas estão a ser atormentadas por Cristo com esses dois elementos, com fogo e enxofre. Jesus ele está lá no inferno como juiz. Ele está lá com a espada da ira de Deus, juntamente com os anjos, que é para atormentar as almas dos ímpios. E se você continuar a viver na impiedade, a viver no pecado, e você morrer na impiedade, você será atormentado no inferno. É duro dizer isso, mas essa é a realidade, porque a maior parte das pessoas da raça humana, eles são ímpios. A maior parte das pessoas, elas são ímpias. Por quê? Porque as pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus. Você se olhar para a vida das pessoas, você se olhar para as redes sociais de muitos, o prazer de muitos é colocar piadas imorais. A mente e o coração das pessoas, ela está tão sujas com pornografia, com sujeira, com vício, com bebidas alcoólicas. Você vê que o que as pessoas colocam nas redes sociais, seja de imoralidade, seja de sujeira, seja de maldade, é o que está na mente e no coração das pessoas. As pessoas elas são ímpias porque as pessoas elas gostam do pecado, as pessoas elas amam o pecado, as pessoas elas vivem no pecado. E se você continuar a viver no pecado, o dia que você morrer, você será lançado no inferno. E a dura notícia é que você será atormentado por Jesus no inferno. Ele estará lá, ele está lá, juntamente com os anjos de Deus, e ele está a atormentar as almas dos ímpios com fogo e enxofre. Meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Tudo que as pessoas elas estão a fazer nessa vida, as pessoas da terra elas podem esquecer das maldades, das crueldades, das criminalidades que elas estão a cometer, mas da eternidade você não passa. Você não passa. Você pode pecar como faz a juventude, né? Porque o que mais atrai a juventude é a sexualidade. Você pode, mulher, homem, rapariga, você pode fornicar, você pode no teu se envolver com muitos homens, porque tem mulheres que são prostitutas, que têm comportamento de prostituta e vice-versa, mantém relações sexuais com muitos homens, com muitas mulheres, e eles até se esquecem. As pessoas, elas são ímpias, elas vivem no pecado. O pecado, se você não sabe, é o estilo de vida da Moria. A Moria tem prazer em viver no pecado. A Moria faz sexo quando quer, bebe quando quer, fuma quando quer, rouba quando quer. A Moria são ímpios. Por quê? Porque eles vivem no pecado. O prazer de muitos é o pecado. O prazer de muitos é viver no pecado, é viver na homossexualidade, é viver no lesbianismo, é praticar a maldade, é fazer a maldade. Então, se você está infiltrado no grupo, né, no grupo das pessoas que o missionário citou a semana retrasada, você é ímpio.
Se você é um fumante inveterado, se você é um beberrão, se você é uma prostituta, se envolve com muitos homens, ou você é um fornicário, se tem relações sexuais com muitas mulheres, ou você é um adúltero, trai o teu parceiro, a tua parceira, sem ela perceber, você é ímpio. Você vive na impiedade, você vive na prática da impiedade, na prática do pecado. Se você morrer na impiedade, no vício, no pecado, você será lançado no inferno. E a triste notícia que o missionário tem para você, você será atormentado com Jesus. Ele estará lá que é para te atormentar, porque o Cordeiro de Deus ele estará lá, os anjos de Deus eles estarão lá, e você será atormentado com fogo, enxofre, você será atormentado com os santos anjos de Deus e com o Cordeiro de Deus. Meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. Deus ele está no controle do tempo, da história. Tudo aquilo que está acontecendo na Terra, tudo aquilo que as pessoas estão a fazer, está tudo armazenado. Deus ele está no controle disso. Daquilo que está mencionado no livro de Daniel, capítulo de número 2, versículo número 22. Daniel falando a respeito da soberania de Deus, ele declara que Daniel declara o seguinte, que tu conheces o que está profundo e escondido, sabes o que está nas trevas. Deus sabe o que está nas trevas. Mas Daniel ele continua falando que mas contigo mora a luz. Daniel capítulo 2, versículo de número 22. E Abacuque ele fala algo parecido de Deus falando que tu és tão puro de olhos, mas não podes contemplar. Tu és tão puro de olhos que não podes contemplar, que não podes ver o mal. Deus ele não pode ver o mal, mas ele sabe que o mal existe, porque ele é o Criador. E Paulo na Epístola aos Romanos capítulo 1, versículo número 1, ele fala dizendo que na Epístola aos Romanos fala que os seus manifestam a glória. Ele fala dizendo o seguinte, que os seus revelam a ira de Deus contra toda impiedade, contra toda a maldade que existe. E sabe aonde que a ira de Deus é manifestada? No inferno. O inferno é o lugar que Deus ele fez, que é para descarregar a ira dele contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe, praticada pelos homens, pelos anjos que estão no Tártaro. E você vê o mais agravante é que Jesus ele tem a chave do inferno e ele vai lá diariamente, juntamente com os anjos, para derramar, para atormentar as almas dos ímpios com fogo e enxofre. Que Deus ele tenha misericórdia da minha alma e da tua alma. Você que é ímpio, você que é ateu, que não acredita em Deus, ou você que vive na prática do pecado, você que não quer saber de Deus, você que simplesmente quer viver a vida, você que simplesmente só quer aproveitar dos prazeres, só quer desfrutar da vida terrena, das festas, das brincadeiras, das diversões, você que não quer saber de Deus, você que é ímpio, que vive nessa prática, que vive uma vida tipo animal, você não está preocupado para a eternidade, você não está preocupado aonde irá a tua alma após morrer. O dia que você morrer, você será lançado no inferno. Porque aquilo que está mencionado no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno. Você será lançado no inferno se você morrer na prática do pecado. Todas aquelas pessoas que abandonaram a Deus, todas aquelas pessoas que são transgressores, eles serão lançados no inferno. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus, ele quer compromisso. Com Deus, ou você se posiciona, ou você será lançado no inferno. Mas como a maioria não quer se posicionar, a maioria será lançada no inferno. Essa é a triste notícia que eu tenho para todos vocês, amém? Espero que essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a terceira parte que tem como tema as almas dos ímpios serão atormentadas no inferno, diante dos santos anjos do Cordeiro de Deus, nos ajuda a refletir da personalidade de Deus, da severidade, porque as pessoas não querem, as pessoas ignoram esse lado de Deus, a severidade. Mas que essa terceira parte nos ajuda a refletir, entender que Deus ele está, que Cristo e os anjos estão lá no inferno como um juiz que é para atormentar com espada as almas daqueles que estão a morrer sem Deus. Inclusive, se você morrer na condição de pecador, você também irá ir para o inferno, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus.
Obrigado, Santo Deus, por me usares. Obrigado pela tua palavra, que ela é mais doce do que o meu. É bem verdade, Santo Deus, que a minha honra, o meu prazer é ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos e de ter o meu nome escrito no livro da vida do Senhor. Que o Senhor me ajuda a permanecer na posição que o Senhor quer que eu esteja, de trás da cruz de Cristo. Tudo o que eu desejo, o meu sonho é continuar a ser sempre usado pelo Senhor. Que o meu ego ele venha a ser reduzido a pouco e que o nome do Senhor Jesus venha a ser sempre exaltado venha a ser exaltado na minha vida. É o que eu lhe agradeço e louvo de coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça e ajudar ela a refletir nessas verdades. É o que eu lhe peço através desse coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo que é entendimento e entenda. Deus ele te ama, ele quer que você abra os olhos, que você se posicione, amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom sábado, dia 17 de maio. E desejo estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. E lembra-te, Deus ele te ama e ele quer que você se posicione, a fim com que ele possa salvar você, amém? Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima, tchau.